Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando e estejam em casa. Vamos dar início à correção da nossa atividade de hoje, de Matemática 2, tá? Passada dia 8/3, segunda-feira passada. Bom, meus amores, como vocês podem perceber, essa atividade, né? É uma atividade do livro de vocês, então quando o livro chegar, a gente não vai fazer ela novamente, tá? Então vamos lá. Para a página que tem a página aí, né? A página 162, a primeira questão. Usando todas as fichas abaixo, escreva um número na forma decimal em que? Então, aqui a gente tem as fichas 9, 5, 3, 2 e a vírgula. Então, no item A, eu quero escrever um número onde o algarismo 3 tenha o valor posicional de 3 centésimos. Ok? Porque eu tenho dois números após a vírgula, então implica que é centésimos. Então, aqui tem várias possibilidades, né? Uma sugestão é escrever 95 inteiros e 23 centésimos, onde o 3, ele tá ocupando o valor posicional de 3 centésimos, tá? Então, aqui poderia ter outras opções, essa é só uma sugestão, tá? Contanto que o 3 esteja exatamente nessa posição que ele se encontra aqui. No item B, a gente quer que o algarismo 9 tenha o valor posicional de 900. Então, o 9 ele tem que ter um valor posicional de 900. Então, aqui uma sugestão seria 953 inteiros e 2 décimos, onde o 9 ele está ocupando o valor posicional de 900. No item C, o algarismo 5 tenha um valor posicional 5. Então, nós queremos que o valor posicional seja 5. Então, aqui como opção, eu tenho 35 inteiros e 29 centésimos, onde o 5 aqui está ocupando a posição, valor posicional 5, tá? Então, aqui são apenas sugestões da forma que vocês poderiam estar colocando. Então, o que importa é o algarismo estar no valor posicional correspondente. No item D, eu quero que o algarismo 2 tenha valor posicional de 2 décimos e o algarismo 9 tenha um valor posicional de 9 centésimos. Então, minha sugestão de resposta aqui do livro é 53 inteiros e 29 centésimos, ok? Vamos para a questão 2. Para os números na forma decimal, a seguir escreva uma fração decimal correspondente. Então, a gente vai transformar do número decimal para uma fração decimal, onde o número aqui, sem a vírgula, vai representar o numerador, no caso, sem a vírgula, ele fica 6. O denominador será formado pela unidade 1 e a quantidade de zeros será de acordo com a quantidade de casas decimais. Eu tenho uma casa decimal, então acrescento um zero, então vai ficar 6 décimos. No item B, o numerador vai ser todo esse número, 3 inteiros e 26 centésimos sem a vírgula, vai ficar 326. E o denominador será formado pela unidade 1 e a quantidade de zeros de acordo com a quantidade de casas decimais. Eu tenho duas casas decimais, então vou acrescentar 2 zeros, vai ficar 326 centésimos. No item C, eu tenho 3 inteiros e 6 décimos. Meu numerador será todo número sem a vírgula, vai ficar 36. E o denominador será a unidade 1, de acordo com a quantidade de casas decimais, que é uma casa decimal, acrescenta um zero, fica 36 décimos. Na questão 3, pede para escrever a fração e um número na forma decimal que representa a parte pintada de cada figura. Então, vamos lá. A gente vai escrever o número decimal e a fração que representa. Então, aqui eu tenho quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 partes no total, que será o meu denominador, e uma parte pintada, que é o meu numerador. Então, vai ficar 1/5. Aí, como é que eu faço para expressar ele em forma de decimal? Basta você dividir 1 por 5, né? Ó, 1 dividido por 5 é igual a 0,2. Então, a forma decimal vai ser 0,2, ou 2 décimos. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 partes iguais, que é o denominador, e 5 pintadas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 5 oitavos. Para mim escrever em decimal, basta eu pegar 5 e dividir por 8. 5 dividido por 8 dá 0,2
0,625 ou 625 milésimos. Aqui eu tenho 4 partes divididas, né, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá? Então, o denominador será 4. Eu tenho aqui essas 3 coisas divididas em 4 partes iguais. Quantas pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, 9 quartos. Então, eu vou dividir 9 por 4, que vai dar 2 inteiros e 25 centésimos, ou seja, 2,25. Na questão 4, ele diz o seguinte: observe como Helena decompôs o número 435 inteiros e 129 milésimo, tá? Então, ela pegou aqui, né, ó, tem aqui o 9 que representa os milésimos, 2 que representa os centésimos, 1 que representa o décimo, o 5 que representa 5 unidades, o 3 que é 3 dezenas e o 4 que é 4 centenas. Na frente eu tenho um valor posicional de cada um deles, né? Tem um 9 milésimo, 2 centésimos, 1 décimo, 5 unidades, 30, né? Que representa aqui as dezenas e 400 que representa as centenas. Então, de forma semelhante, tá? A gente vai representar essa decomposição, ó. Olha aí como é que ficou a decomposição. Ficou 400 mais 30 mais 5 mais 0,1 mais 0,02 mais 0,09. Então, não era necessário vocês fazer tudo isso aqui, tá, ó. Vocês poderiam colocar só a decomposição. Ah, tia, mas eu fiz. Tem algum problema? Nenhum, tá? Mas se você escreveu só a decomposição, está corretíssimo. Se você escreveu tudo também, está corretíssimo, tá? Não tinha necessidade de escrever tudo, mas se você fez, não precisa apagar. Só por isso, tá? Ele diz, de maneira parecida com a de Helena, decompõe os seguintes números. Então, a gente vai decompor 8 inteiros e 57 centésimos. Então, 8 mais 0,5 mais 0,07, ok? Tia, eu fiz igual o exemplo, tá correto, tá? Item B, 623 inteiros e 9 centésimos. Então, vai ficar 600 mais 20 mais 3 mais 0,9. No item C, 317 inteiros e 804 milésimos. Então, vai ficar 300 mais 10 mais 7 mais 0,8 mais 0,004. No item D, 45 inteiros, 106 milésimos. Então, vai ficar 40 mais 5 mais 0,1 mais 0,006, ok? Na questão 5, ele pede para escrever as frações na forma decimal. Então, vai ficar 3 quintos. Para você escrever ela na forma decimal, basta você pegar 3 e dividir por 5. 3 dividido por 5 dá 0,6. No item B, 3 décimos dá 0,3. No item C, 10 é 7,25 avos. Basta você pegar 7 e dividir por 25, dá 0,28. No item D, 13 200, né, aqui sobre 200. Basta você pegar 13 e dividir por 200, vai dar 0,065. No item E, você vai fazer 22 dividido por 125, dá 0,176. No item F, mesmo jeito, 700 dividido por 100, dá 0,73. 73 dividido por 100, 0,73. Na questão 6, ele pede para escrever os itens na ordem crescente. Aí a gente tem as fichinhas 5,6, 5,2, 6,2, 4,9 e 5. Como é em ordem crescente, é do menor para o maior. Então, aqui a gente vai pegar aqui, ó, o menor da parte inteira aqui é o 4. Então, vai ficar 4,9. Depois, vem para o 5. Aí, no 5, eu tenho o 5, 5,2 e o 5,6. O 5 é menor que o 5,2 e que o 5,6. Então, vem o 5. Depois, vem o 5,2. Depois, o 5,6 e depois o 6,2. Aí, aqui no item B, do mesmo jeito, vai escrever na ordem crescente, do menor para o maior. Todas as partes inteiras aqui são 4, então a gente vai observar a parte decimal. Então, a parte decimal aqui eu tenho 2, 2, 1, 1 e 0. Então, o menor dele aqui, ó, será esse que na parte decimal, nos décimos tem 0. Então, vai ficar 4,05. Depois, 4,16. Depois, 4,22.
Perdão, 4,18, né, ó. 4,18, depois 4,22, depois 4,28. Então, fica 4,04, 4,16, 4,18, 4,22 e 4,28. Então, a gente finaliza a nossa correção de hoje. Beijos e até a próxima!